Maria Madalena, após a sua libertação, ela passou a viver e a seguir Jesus de perto, porque quem segue e serve evolui no seu crescimento espiritual. Shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de começarmos, eu quero orar com você pela palavra que nós vamos estar estudando hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, a Tua palavra, porque ela será direcionada, meu Deus, aos nossos corações. E essa palavra de hoje, Pai, fala que as nossas dores precisam virar cicatriz para que elas contem a nossa história. Não são as nossas dores que contam o nosso testemunho, são as cicatrizes que ficam. E elas precisam falar mais alto que as nossas dores e as nossas feridas. E diante, meu Deus, de todas as guerras, de todos os confrontos, de todas as situações, nós te apresentamos o nosso coração e que o Senhor fale diretamente ao nosso espírito e cure nesse dia as nossas emoções, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa palavra tem como tema: suas dores precisam virar cicatriz. Eu falei a respeito de falar dessa palavra no vídeo passado. Então eu quero hoje trazer para você. E a palavra-chave está em Jó 5:18, que diz assim: pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Aleluia. Jó fala com propriedade sobre esse versículo, porque Jó foi um homem que viveu dores sobrenaturais. Dentro da humanidade dele, na humanidade de Jó, foi ele, eu acredito, o único homem que experimentou um nível fora do normal de dores, porque tudo que aconteceu com Jó, aconteceu tudo muito rapidamente. Então Jó, quando ele citou esse versículo, ele falou com propriedade a respeito do assunto, de abrir feridas, porque o próprio Senhor pode abrir ferida, mas Ele mesmo trata. Ele pode ferir, mas Ele mesmo com as suas mãos pode curar. E você pode me perguntar: e o que são dores, pastor? O que são dores? Dores é a expressão de um sentimento, de uma tristeza física ou moral. É um sofrimento provocado por uma decepção, pela morte de alguém, por uma tragédia, por uma mágoa, por uma traição. É também uma dor de piedade de si mesmo, de autoflagelação, de dores pessoais. Você pode também sentir dores pelo sofrimento de outras pessoas. E como você viu aqui, é intenso e extenso a quantidade de dores que nós podemos sentir. Lutas, guerras, batalhas e feridas muitas vezes nós vamos experimentar durante a nossa jornada aqui. Nenhum de nós estamos isentos de passar por dores, feridas e sofrimentos. Tem feridas que elas são externas, abrem externamente e são visíveis. Você pode pegar um corte na sua pele e ela ficar exposta, e elas são perigosas se não tratadas. Mas há uma ferida que é muito mais perigosa, que são as feridas internas, que nós podemos carregar. As externas, elas são visíveis, e aí logo você quer tratar. Cortou, machucou e você pensa: estão a ver minhas feridas. Ela precisa ser tratada, porque senão ela vai começar a exalar mau cheiro. E as pessoas estão vendo a minha ferida. E você quer cuidar, e você quer cobrir, e você quer preservar aquele ferimento externo na sua pele. E acontece que a gente muitas vezes esquece que nós temos feridas internas e elas são um reflexo do nosso exterior. Então não adianta eu e você tentarmos esconder as feridas internas, porque as feridas internas também vão refletir no nosso exterior. Pessoas vão perceber quando você está ferida nas suas emoções. Pessoas
vão detectar, porque as nossas feridas internas infeccionam e elas cheiram mal. Porque elas vão refletir nesse comportamento que eu e você vamos ter, por conta das nossas feridas internas. Então, ela é muito mais perigosa do que um ferimento externo. Ferimento externo, você está logo tratando e cuidando de preservar aquilo e de que aquilo vire logo uma cicatriz, porque você sabe que pessoas estão vendo. E as internas você pensa, não, ninguém está a ver. Ninguém está percebendo. Sim, estão percebendo. Porque o nosso comportamento, as nossas atitudes vão falar se nós temos feridas internas ou não. Não é porque ela está lá dentro que as pessoas não estão percebendo. As pessoas percebem, porque nós vamos refletir do lado de fora. As suas dores internas, elas te fazem sangrar em quem não te feriu. Por isso são percebíveis as feridas internas. Porque quando você está ferido, você acaba ferindo pessoas que não te feriram. E aí as pessoas pensam, nossa, ela está ferida, ela tem machucados internos, ela está sangrando em mim, ela está derramando a sujeira que tem dentro dela. Não foi essa pessoa que te feriu muitas vezes. Claro que às vezes nós vamos atacar quem nos feriu, mas muitas vezes nós vamos ferir quem não tem nada a ver com a causa do nosso ferimento. Nós temos opções de tratá-las em Deus. Qual é a nossa opção? Tratar em Deus as nossas feridas. Eu vou te falar um pouquinho de José. José foi um jovem que muito cedo experimentou ser machucado pelos seus próprios irmãos. José experimentou a dor de ver a inveja na vida dos seus irmãos muito cedo, quando ele declarava seus sonhos. Quando Deus revelava um sonho para José e ele contava aos seus irmãos, isso começou a gerar inveja no coração dos irmãos de José. E até que chegou um dia em que eles pensaram, vamos nos vingar. Vamos eliminar o sonhador, porque é isso que as pessoas feridas fazem. Talvez eles tivessem um sentimento de rejeição, porque Jacó amava muito José. Então, muitas vezes, as pessoas vão tentar eliminar esse sonhador que somos nós, assim como fizeram com José. Até que eles têm a ideia de vamos vendê-lo como escravo para o Egito. E lá, imagine você, lá ele é levado, os irmãos recebem um pagamento e eles primeiro pensaram em matá-lo, depois desistiram de matá-lo e levaram ele cativo para o Egito, porque os irmãos venderam. Imagine todas as feridas que foi brotando no coração de José. Depois, José teve que experimentar a calúnia de um abuso sexual pela mulher de Potifar. Mentira, engano, isso também gera dentro de si, porque ele foi levado para uma prisão por conta da calúnia. Mais uma ferida interna na vida de José para ser tratada. Então José aqui tem a maldade dos seus irmãos como ferida interna. Ele tem agora uma calúnia da mulher de Potifar, mais uma ferida interna. E ele precisou se elaborar. E no futuro, se você ler, se você ler em Gênesis a história de José, você vai ver que lá na frente, aqueles sonhos era o projeto de Deus para salvar a sua casa, a sua família. E quando ele reencontra, depois de muitos anos, essa família, ele precisou passar pelo tratamento de cura, de perdão. E ele precisou se livrar daquelas dores internas. Porque provavelmente se ele tivesse convivido perto dos seus irmãos com aquela situação, ele tinha talvez derramado um pouco das feridas internas dele sobre os irmãos e vice-versa, os irmãos teriam sangrado sobre ele. Eu quero te falar que durante o período da sua dor, você vai precisar fazer uma escolha. Você vai precisar escolher, eu vou tratar essa ferida para que ela vire uma cicatriz, ou eu vou ficar cutucando para que ela continue sangrando, para que ela continue me machucando. E aí, se você faz isso, essa prática de manter aquele ferimento ali, cutucando, mexendo naquele assunto, ela não vai virar a sua história.
porque a sua história só vai virar quando ela se tornar uma cicatriz. Quando você conseguir fazer com que a sua vida seja curada através de Deus, da presença do Senhor na sua vida. Enquanto isso, se você continuar mexendo no ferimento, ela vai continuar sangrando. Ela não vai cicatrizar. Porque todo ferimento que você fica machucando, cutucando, apertando, mexendo nele, ele não cicatriza. Ele inflama novamente. E o que Deus está dizendo para mim e para você? Não mexa, trate, para que ela vire uma cicatriz e ela conte a sua história lá na frente. Porque eu não te chamei para dores. Porque quem foi curado pelo sangue de Jesus, ele vai se tornar remédio para outros. Ele não vai se tornar ferimento, nem vai sangrar sobre outros. Aquele que foi curado pelo sangue de Jesus, ele se torna remédio para a ferida de outros. Amém? Tem pessoas que elas gostam de se apegarem às suas dores, as dores que elas estão sentindo, elas não querem amadurecer, ela não quer vencer essas dores, elas acham que se tornarem vítimas dessas dores é mais fácil, então elas preferem o conforto dessa dor, entre aspas, porque não tem conforto nas suas dores, não tem conforto nas suas feridas, mas muitas pessoas preferem continuar vivendo essa dor, essa ferida, essas emoções onde ela está machucada, porque ela acha que é mais fácil escondê-la, como a gente falou, do que ela tratar em Deus, no sangue de Jesus. E muitas vezes ela não quer sair, como diz a minha apóstola, ela não quer sair da cena da tragédia para entrar na cena do seu milagre. Ela prefere naquele mundinho dela, sentindo aquela dor, alimentando aquela ferida da sua alma, das suas emoções. E elas se tornam meninos, porque elas não evoluem. Quando você permanece, quando você se mantém, você não aceita ser confrontado por Deus para tratar essa ferida, para tratar essa dor, você acaba se tornando menina, porque não evolui, se torna pessoas fragilizadas, não cresce espiritualmente, tudo dói, não evolui, não tem um nível espiritual elevado com Deus, porque se mantém ali alimentando aquela ferida. E eu lembro de um dia, quando eu estava vivendo uma fase de menina na fé, retornando a hábitos que feriam o coração de Deus. Eu lembro-me do dia que eu precisei ser confrontada por Deus. Quando ele olhou e viu a minha situação, e até que ele teve que me confrontar um dia e dizer: até quando você vai ter esse comportamento de menina e você não vai evoluir? Até quando você vai permanecer alimentando essa ferida, alimentando esse erro, alimentando esse pecado? Eu não te chamei para isso. Cresça. E aquilo foi um tapa na minha cara. E a partir daquele momento eu tive que me posicionar para obedecer a Deus, para obedecer esse comando de crescer e não permanecer naquele comportamento destrutivo que eu estava vivendo. E quando o Espírito Santo me disse para escrever a respeito das minhas dores e falar delas, porque elas se tornaram para mim hoje cicatrizes, que elas contam a minha história, eu tive que passar por muitos processos, eu tive que evoluir, eu tive que sair das minhas cenas de tragédia e entrar nas minhas cenas de milagre. Eu não podia continuar alimentando as feridas da minha alma, porque todos nós passamos por situações em que somos feridos. E como eu falei semana passada, às vezes somos nós que nos ferimos, mas muitas vezes não está ao nosso alcance, muitas vezes as pessoas vão nos ferir. Mas eu vou ter a opção, eu vou optar, eu permaneço cutucando e alimentando essa ferida, ou eu vou tratá-la no sangue de Jesus para que ela se torne a cicatriz da minha história de vida. Então nós temos essa opção e muitas vezes nós vamos precisar vencer isso para nos tornar autoridade dentro dessas áreas, porque a área que eu e você vencemos, as áreas que nós
tratamos em Deus, nós nos tornamos uma autoridade sobre elas. E é isso que Deus quer para mim e para você, que eu e você nos tornemos autoridade dentro dos assuntos tratados em Deus. E você não vai vencer as suas dores, você não vai vencer as suas feridas sozinha. Você tem um médico dos médicos que é Jesus. E ele se importa com esse estado que nós nos encontramos emocionalmente. Ele pode e ele faz a cura acontecer das nossas dores. Ele se importa com os aflitos, com os oprimidos. E ele quer que eu e você possamos entregar essas nossas dores a ele e crer e ter humildade de entender que ele é capaz de, assim como no versículo da abertura nós lemos, ele pode até ferir, mas com as suas próprias mãos ele pode curar. E isso vai depender de mim e de você. Jesus está aqui e agora, à nossa disposição para buscá-lo. E você pode gritar por socorro, socorre-me Deus. Você pode fazer esse apelo diante de Deus. Porque Jesus vai compreender você, porque ele também foi um homem de dores. E a gente vai ver isso em Isaías 53, versículo 3, e eu vou ler para você. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus compreende a minha dor e a sua dor, porque ele foi um homem de dores. Essa passagem depois você pode ler até o versículo 11, e você vai ver que Jesus compreende as nossas dores, porque ele experimentou e ele suportou. Mas Jesus não se manteve como vítima da situação. Jesus, ele entende a sua dor, mas ele é incapaz de querer que eu e você continuemos mergulhados nessa dor. Nós precisamos nos tornar autoridade como Jesus se tornou autoridade. Ele se tornou o supremo rei de toda a terra. Ele foi o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Ele não continuou como um homem de dores. Ele foi um vencedor. Ele venceu. Ele venceu as dores, ele venceu os sofrimentos, ele venceu o meu pecado e o seu pecado. E por isso ele compreende tão bem a nossa situação. Você não pode continuar mergulhado nas suas dores, porque as suas dores não são a sua identidade. Ele venceu por mim e por você. E ele tem a cura. Só que depende de mim e de você buscá-la. Ele já fez por você, ele já fez por mim. Agora a situação é comigo e com você. Lucas 8:2 nos fala da história de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios dessa mulher. E era uma mulher que seguia Jesus. E a Bíblia nos dá detalhes, não nos conta detalhes da vida de Maria Madalena. Mas pense comigo a respeito da história dessa mulher. Essa mulher saiu 7 demônios dela. Então essa mulher não tinha uma vida de mar de rosas. Essa mulher era uma mulher de dores. Era uma mulher mergulhada no sofrimento. A sua alma era tomada de dores, de feridas. E a gente pode pensar, não nos conta detalhe de como ela foi tomada por essa situação de 7 demônios na vida dela, mas era uma mulher que vivia mergulhada num deserto, totalmente de dores. Talvez essa mulher foi abandonada por alguém que um dia ela amou. Talvez Maria Madalena tenha sido abandonada pela própria família, porque como suportar alguém que tem 7 demônios sobre ela? Imagina as dores que essa mulher carregava, o sofrimento e as feridas, e o quanto ela também chegou a ferir pessoas por conta da situação em que ela vivia espiritualmente. E acontece que quando essa mulher cruzou o caminho dela com Jesus, essa mulher teve a sua vida transformada completamente. Depois você pode ler João 10, e você vai ver a história de transformação na vida dela. E Lucas 7:47 diz: portanto eu lhe digo,
que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa mulher, quando cruzou o caminho de Jesus, ela teve a vida dela transformada, porque Jesus retirou, expulsou da vida dessa mulher os 7 demônios que a atormentavam e que fazia da vida dela um verdadeiro inferno. E essa mulher começou a seguir Jesus. Essa mulher começou a ter um encontro e a ser seguidora de Jesus. Ela permaneceu perto de Jesus, próxima de Jesus, aprendendo com Jesus. Porque após a nossa libertação, o que vai continuar o nosso processo de cura das nossas feridas, das nossas dores, é a continuidade desse relacionamento com o Senhor que eu e você vamos ter. E você não pode me dizer, eu tive, pastor, um encontro com Jesus, mas eu permaneço a mesma pessoa. Não existe isso. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram verdadeiramente sua vida transformada por Ele. As suas vidas se transformam quando nós temos verdadeiramente um encontro com Jesus, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu acredito que foi exatamente isso que Maria Madalena viveu. Maria Madalena, após a sua libertação, ela passou a viver e a seguir Jesus de perto, porque quem segue e serve evolui no seu crescimento espiritual. Se você permanecer próximo a Jesus, é quando você vai evoluir emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas da sua vida, você terá a sua vida completamente transformada. Então ela evoluiu, ela não era mais uma mulher de dores, ela era uma mulher que carregava cicatrizes e por isso ela amava tanto o seu mestre. Oséias 6,3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias está falando que não basta conhecer o Senhor, você precisa prosseguir conhecendo o Senhor. E foi exatamente isso que Maria Madalena fez. Ela teve a sua vida transformada por Jesus, mas ela conseguiu continuar seguindo o Mestre até o fim da jornada dela, até o fim da vida dela. Eu creio que essa mulher continuou servindo e seguindo Jesus. Mas o que é mais interessante é que essa mulher, ela vive algo sobrenatural. Essa mulher segue Jesus até a crucificação e ali não era o fim da história dela e nem do mestre dela. Maria, ela teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos o sepulcro vazio e ela teve também a experiência de ser a primeira mulher a ver o Cristo ressurreto. E eu quero falar algo para você. Quem esteve contigo nas suas dores terá direito a ver quando você se levantar para contar a sua história e mostrar as suas cicatrizes. Maria Madalena, ela teve esse direito de ver o Cristo dela ressurreto porque ela permaneceu durante as dores do seu mestre. Enquanto o Senhor estava ali agonizando na cruz por ela, por mim, por você, ela se manteve fiel ao Senhor. Então essa mulher que teve a vida dela transformada, permaneceu na crucificação, mas essa mulher também teve o direito de ver o sepulcro vazio e o mestre dela ressurreto, havia ressuscitado. A mulher samaritana também, lá em João 4, e você pode ler depois de 4 ao 30, ela também teve um encontro com Jesus em meio às suas dores, em meio às suas vergonhas, e ele a curou. Ele tornou aquela mulher, que era uma mulher envergonhada, uma mulher de um passado doentio, de um passado cheio de dores, ele transformou essa mulher na maior evangelista. Porque essa mulher, quando ela teve um encontro com Jesus, as dores foram cicatrizadas e ela correu em direção à sua cidade para apresentar esse Jesus. E ela se torna uma grande evangelista porque toda a cidade foi ouvir o que Jesus tinha para dizer e toda aquela cidade foi alcançada. Então, todos nós que temos um encontro pessoal com esse Cristo ressurreto, ele tem a sua vida transformada, ele tem as suas dores curadas, ele tem as suas feridas cicatrizadas para que elas se tornem a sua história de vida. Porque os curados curam, os doentes adoecem,
as dores sangram e as cicatrizes contam a nossa história. E é tudo para a glória de Deus, porque o mesmo que pode ferir é o mesmo que opera um milagre na minha vida e na sua vida. E eu oro ao Senhor e peço a Deus para que as suas dores, as suas feridas se tornem em cicatrizes e que ela conte uma história de vitória, que ela conte uma história de êxito, uma história de milagre nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao seu coração através dessa palavra. Shalom, queridos, graça e paz.